Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita por Feijão, onde você tem uma notícia, um fato, um acontecimento analisado sob a ótica da doutrina espírita. Você relembra atos e fatos importantes que aconteceram durante a trajetória do espiritismo. Tem também indicação de livros a respeito do tema do nosso Papo Espírita. E, finalmente, nós encerramos com a música que resume aquilo que nós comentamos aqui no Papo Espírita. E vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, a Jesus, o divino mestre, governador espiritual do planeta, agradecendo também a Allan Kardec, que é o espírito protetor do nosso centro espírita, e também aos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, que nos acompanham neste trabalho, e principalmente a você, que nos acompanha em mais uma edição do Papo Espírita, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E o nosso Papo Espírita de hoje, conforme o título que está aqui na nossa live, é Hipólito Leon Denisard Ribeiro e Allan Kardec. Hoje nós vamos dividir em 3 partes a nossa homenagem ao codificador da doutrina espírita. Primeiro, vamos falar de Allan Kardec, que foi o pseudônimo que ele tomou para codificar a doutrina espírita. Depois, vamos falar da sua preparação para esse trabalho, como Hipólito Leon Denisard Ribeiro. E, finalmente, nós vamos analisar algumas encarnações desse espírito que tomou sobre seus ombros a responsabilidade de nos trazer a doutrina espírita, que é um marco para a evolução do planeta Terra, deixando de ser um mundo de provas e expiação, para chegarmos ao tão sonhado mundo de regeneração. Então, ontem, dia 4 de outubro de 2025, nós lembramos que há 221 anos nascia Hipólito Leon Denisard Ribeiro, em 1804, na cidade de Lyon, da França. Ele foi educador, ele foi discípulo de Pestalozzi, ele foi também pesquisador dos fenômenos mediúnicos, que se espalharam pela Europa, pela Ásia, inclusive até a América do Sul. Organizou e codificou os ensinamentos dos espíritos em uma doutrina filosófico-religiosa científica chamada Espiritismo. A primeira obra que ele lança como Allan Kardec foi o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. A nossa obra básica filosófica é dividida em 4 partes: Deus e a criação, o mundo espiritual e material. Nós temos a terceira parte, as leis morais. E na quarta parte nós temos as esperanças e consolações, onde Kardec nos mostra o destino, a nossa vida futura, as penas e recompensas segundo o Espiritismo. E é claro que o Livro dos Espíritos nos apresenta a base da filosofia espírita.
A segunda obra lançada por Allan Kardec foi o Livro dos Médiuns, onde ele trata da parte científica da doutrina espírita. E é importante fazer um parêntese aqui, porque o próprio Kardec definiu o Espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo é uma ciência que investiga, depois, na filosofia, ele esclarece, e na parte religiosa, moral, ele conforta a nossa alma. Então, a segunda obra, a obra científica, o Livro dos Médiuns é o Manual de Mediunidade. Ele explica a comunicação entre encarnados e desencarnados, trata a respeito da mediunidade, ele esclarece também como evitar fraudes e mistificações e dá orientação para o uso sério e moral da mediunidade. A terceira obra lançada por Allan Kardec, em 1864, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec faz uma interpretação espiritual e moral dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque à medida que o tempo passou, os ensinamentos de Jesus ou foram deturpados ou foram esquecidos. Então, houve a necessidade de Allan Kardec nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele tem um foco prático e aplicável ao nosso cotidiano do quê? Das máximas e dos ensinamentos de Jesus. Ele nos ensina a respeito do perdão, da caridade, da humildade, do amor ao próximo e mostra a coerência entre a mensagem de Jesus e a visão espírita do mundo e da humanidade. A quarta obra lançada por Allan Kardec foi o livro Céu e Inferno, lançado em 1865, onde Allan Kardec faz uma análise das crenças religiosas sobre as penas e recompensas após a morte. O Céu e Inferno se divide em duas partes. Primeiro, a teoria, uma reflexão filosófica sobre a justiça divina, anjos, demônios, expiação, nos apresenta o Código Penal da Vida Futura. E na segunda parte nos traz exemplos reais, ou seja, comunicações de espíritos nas diferentes condições do além. O mês passado foi o mês em que nós lembrávamos a importância da higiene moral do indivíduo, com o Setembro Amarelo, que nos lembra que o suicídio não é um bom negócio, aliás, é um péssimo negócio. Então, na segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz depoimentos de espíritos que tiraram a vida através do suicídio. E Kardec, no Céu e Inferno, também nos demonstra que não existem penas eternas, não. Mas, sim, estados de consciência ligados às escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. E, finalmente, Allan Kardec nos apresenta a sua quinta obra, a Gênese, onde também trata da parte científica da doutrina espírita, nos abordando a origem da Terra, a origem da vida, nos apresenta também o papel de Jesus como guia e modelo da humanidade. E nos traz explicações racionais para os milagres e os fenômenos espirituais. Kardec ainda lançou, em 1859, o livro O que é o Espiritismo, onde está a definição do Espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Material escrito por Kardec, que não pôde ser lançado, foi colocado em 1890 no livro Obras Póstumas, que traz as notas e as reflexões pessoais de Kardec. Kardec também
Entre 1858 e 1869, lançou a Revista Espírita, um periódico mensal de estudos com relato de casos, análise e discussões. Kardec também fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita da era moderna, modelo para todos os demais centros espíritas que existem hoje, distribuídos não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo. Então, os temas centrais ou as ideias básicas da obra de Allan Kardec, ele nos traz, no capítulo 1º do Livro dos Espíritos, a existência de Deus, que ele denomina como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Kardec também nos apresenta a imortalidade da alma, mostrando que a vida continua após a morte. Kardec também nos traz outro fundamental, que é a reencarnação, ou seja, a vida continua após a morte e, através da reencarnação, nós vamos e voltamos da espiritualidade para o mundo material na medida da nossa necessidade de evolução. Kardec também nos apresenta a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a Terra não é o único planeta habitado no universo. Não. Todos os planetas que existem no universo são habitados ou por espíritos encarnados ou por espíritos desencarnados. E como Kardec comprova que a morte não existe, nós temos outro ponto fundamental da doutrina espírita, que é a comunicação entre os dois planos da existência, que se dá através da mediunidade. Kardec também nos lembra que existe uma lei que rege o universo, a lei de causa e efeito, e nos apresenta a caridade como síntese da doutrina espírita. Então, a obra de Allan Kardec foi um marco. Digamos que foi abrir as portas da espiritualidade para que a gente pudesse compreender o que tem além da vida, além da morte. Mas, para que Allan Kardec fizesse todo esse trabalho na codificação da doutrina espírita, é claro que houve necessidade de um período preparatório. Isso porque ele tomou o conhecimento da doutrina espírita em 1855, ou seja, com 50 anos, é que ele se transforma no pesquisador da vida além da morte. Até então, Kardec era um pedagogo, um professor, alguém preocupado com a educação. Mas para que a gente possa compreender tudo que existe no entorno de Allan Kardec e de Hipólito Leon Denisard Ribeiro, o José Herculano Pires, em seu livro O Espírito e o Tempo, ele nos apresenta a evolução da mediunidade a partir dos horizontes mediúnicos. Isso vem esclarecer aquilo que Kardec questiona os espíritos na questão 457 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: influem os espíritos em nossa vida? E a resposta dos espíritos é: influem de tal maneira que são eles que nos governam. Então, nesta resposta bastante curta, para uma pergunta também bastante curta, do Livro dos Espíritos, mas nos traz uma explicação bastante grande. Se são os espíritos que nos governam, e como eles estão constantemente em comunicação com nós encarnados, Herculano Pires dividiu a história da humanidade em vários períodos mediúnicos. Por exemplo, ele nos apresenta o primeiro, o horizonte místico, que corresponde à fase da pré-história da humanidade e das sociedades primitivas. Nesta época, o homem vivia em contato espontâneo com a natureza e com os espíritos,
mas sem a consequência do que isso acarretaria na sua vida. Então, nesta época, a mediunidade aparece como um transe, como êxtase, visões e sonhos, vividos pelos xamãs e feiticeiros. Naquela época, o espiritual era confundido com o natural e com o mágico. Era um horizonte ainda ingênuo e instintivo, mas essencial para a formação da religiosidade humana, porque o homem via Deus em todas as coisas. Evoluindo um pouco mais, nas grandes civilizações da antiguidade, o Egito, a Índia, a Pérsia, a China, a Grécia, nós tivemos o horizonte místico. Surge, então, a figura do sacerdote ou do profeta, que centraliza as comunicações com os deuses e com os espíritos. Neste período, a mediunidade é organizada em cultos e templos e rituais. Predomina a interpretação simbólica e teológica das manifestações espirituais. Neste período, o contato com os espíritos é disciplinado pela religião, mas ainda limitado pela tradição dogmática e pelo poder das instituições religiosas. Por exemplo, na Grécia, os reis, antes de irem à guerra, consultavam o oráculo de Delfos, onde as médiums recebiam a comunicação, que era interpretada pelos sacerdotes e depois passada para os reis. Normalmente acontecia elas virem cifradas. Certo rei perguntou no tempo de Delfos se iria vencer a guerra. E a resposta foi enigmática: alguém vai morrer. E ele acreditou que quem iria morrer era o rei com quem ele iria lutar, mas no final das contas, o rei que morreu era ele mesmo. Então, esse era o horizonte místico. Depois, nós tivemos, próximo da vinda de Jesus, o horizonte religioso, que ele se consolidou especialmente no judaísmo e também no cristianismo primitivo. A mediunidade passa a se colocar a serviço da fé e da revelação divina. Profetas bíblicos, apóstolos e os primeiros cristãos vivenciam dons espirituais. O próprio Jesus, sendo um espírito da mais alta envergadura, realizava curas, profecias, enfim. Naquela época, o contato mediúnico era visto como uma via de comunicação moral e ética com Deus, regulada pelos princípios da vida. Tivemos depois o horizonte racional. A partir do Renascimento e do Iluminismo, o ser humano começa a buscar explicações racionais para os fenômenos espirituais. Surge o interesse científico pelo oculto, pela magia, pela alquimia e pelo magnetismo, a partir das pesquisas de Mesmer. E aí, as manifestações mediúnicas passam a ser observadas sob o olhar crítico, experimental. O espiritual deixa de ser apenas objeto de religião, passa a entrar também no campo da filosofia e da ciência. E, finalmente, Herculano Pires nos apresenta o quinto período de comunicação dos espíritos com a humanidade, que é o horizonte espírita. Ele surge no século XIX com Allan Kardec e a codificação da doutrina espírita. E Kardec consegue fazer a ponte, ou a síntese entre a fé e a razão, e a mediunidade é reconhecida como um fato natural, universal e neutro. Então, neste horizonte, no horizonte espírita, ele liberta a mediunidade dos mitos, rituais e dogmas, colocando-a a serviço da educação moral, da ciência e da filosofia espiritualista. Eu trouxe todos estes horizontes mediúnicos, que estão no livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, para a gente mostrar como lentamente Jesus e os bons espíritos vêm fazendo com que a humanidade evolua
E para que houvesse essa evolução, é claro que foi necessário a vinda de reveladores. Foram espíritos incumbidos por Jesus de trazer para nós parte da verdade. Exemplo de reveladores, nós tivemos Moisés, que nos apresentou os 10 mandamentos. Ele aprofundou o relacionamento do homem com Deus, mas não foi só entre os hebreus que vieram os emissários do Cristo, não. Na China, nós tivemos Confúcio, na Grécia, nós tivemos Sócrates. Os fundadores das grandes religiões, como Maomé, também eram enviados de Jesus para fazer a evolução do planeta. É importante a gente lembrar que todos esses reveladores foram lentamente fazendo com que a Terra deixasse de ser um mundo primitivo para se transformar num mundo de provas e expiações, o que aconteceu quando Jesus veio ao planeta nos trazer a lei de amor. O próprio Jesus disse que eu não vim modificar a lei, não, eu vim dar cumprimento na lei, ou seja, fazer com que a nossa compreensão, não só de nós, mas dos espíritos e do mundo que nos cerca, fosse evoluindo lentamente. E, no caso, ele promoveu a Terra de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Passado 18 séculos, vem Allan Kardec para iniciar um movimento para transformar a Terra de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. E os espíritos colocam, e Allan Kardec nos esclarece muito bem, que a partir da chegada do Espiritismo, está lá no último capítulo de A Gênese, ele diz que os tempos são chegados. Isso posto, diz Allan Kardec, que nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. O planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos os progressos se realizam paralelamente porque o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terrestre está experimentando transformações que a ciência tem comprovado e que o tornam sucessivamente habitável para seres cada vez mais aperfeiçoados. Só tem um porém, não é? O homem também, em vez de auxiliar o planeta na evolução, ele está auxiliando o planeta, podemos dizer assim, na sua própria destruição. Mas, como Jesus está no leme do planeta, a gente sabe que essa destruição não vai acontecer, que é uma destruição necessária, como Allan Kardec nos coloca na lei de destruição, na terceira parte das leis morais do Livro dos Espíritos, que a destruição é necessária, mas não a destruição abusiva. Então, compreendendo agora que Jesus lentamente vai enviando seus mensageiros para auxiliar na evolução do planeta e auxiliar também na evolução do ser humano, nós vamos analisar um pouco a vida de Hipólito Leon Denis Ribeiro, que antecedeu a Allan Kardec na sua preparação para a grande tarefa de codificar o Espiritismo. Então, Allan Kardec, ou melhor, Hipólito Leon Denis Ribeiro, ele foi discípulo de Pestalozzi, Johann Henrique Pestalozzi, que era um pedagogo suíço que defendia a educação integral, incluindo a educação intelectual, moral e afetiva. Então, aqui a gente já percebe que Pestalozzi era um espírito além do seu tempo, porque naquela época a educação era restrita a poucas pessoas. Para vocês terem ideia, a Revista Espírita de Allan Kardec, que ele comandou por 12 anos,
no último ano, antes de ele retornar à pátria espiritual, tinha 660 assinantes. É claro que a educação, a alfabetização, era privilégio dos mais ricos. Os pobres, infelizmente, não tinham acesso a isso. Então, e Allan Kardec também herda de Pestalozzi o princípio de que educar é formar homens de bem. E aí nós vamos ver, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final da lei de justiça, amor e caridade, Kardec nos apresenta a figura do homem de bem, que é tudo que nós precisamos alcançar para chegarmos à condição de bons espíritos. Então, Pestalozzi também trabalhava a educação ativa e participativa. Propunha que o aluno não fosse receptor passivo, mas sim participante do processo de aprendizagem. Estimulava perguntas, comparações e o uso da lógica, e o método era gradual e progressivo. E aí nós percebemos que Allan Kardec, depois de deixar o Instituto de Yverdon, na Suíça, depois de estudar com Pestalozzi, volta à França para ser professor. Ele e sua esposa Amélie Gabrielle Baudet fundam a primeira escola para moças da França, que até então a educação era eminentemente masculina. As mulheres eram educadas para quê? Para ser dona de casa e para serem boas mães e esposas dedicadas. Mas, a partir da Revolução Francesa, que diz que homens e mulheres têm direitos e deveres iguais, a mulher começa a se liberar do jugo da casa e começa a conquistar espaço, que ainda está conquistando nos dias de hoje. Então, falando dos princípios pedagógicos de Allan Kardec, ele resume em 6 princípios fundamentais o seu sistema. Primeiro, cultivar o espírito natural de observação do educando. Segundo, cultivar a inteligência, seguindo a marcha das possibilidades para o aluno descobrir as regras por si mesmo, usando a inteligência. Terceiro, partir sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Quarto, evitar toda atitude mecânica, fazendo o aluno compreender o alvo e a razão de tudo que faz. Quinto, fazendo apalpar com os dedos e com a vista todas as realidades. E sexto, confiar na memória somente aquilo que já foi captado pela inteligência. Todos esses dados se encontram, para nós compreendermos melhor, a pedagogia de Kardec, na introdução do seu curso de aritmética e também aproveitou para elaborar as suas obras espíritas. Então a gente percebe que cada revelador, cada homem que vem ao planeta para realizar a sua missão, precisa se preparar, estudar e trabalhar com afinco. Olha que Allan Kardec não era um espírito vulgar, não. No livro Nas Fronteiras do Além, Hermínio de Miranda, no capítulo 1, nos coloca que, de tempos em tempos, vêm da espiritualidade, ou seja, renascem ou nascem no planeta, espíritos que são chamados ordenadores, ou seja, espíritos que colocam todo o conhecimento de uma forma prática e simples para que as pessoas possam compreendê-los. Então, esse foi o trabalho de Allan Kardec. Sistematizou a existência de Deus, a existência e imortalidade do espírito, a reencarnação, a comunicação entre os 2 planos da existência e também a pluralidade dos mundos habitados, e colocou isso de uma forma prática e simples que todos nós podemos compreender. E nos deixou a missão de fazer a nossa evolução. Então, a gente possa compreender o porte e a grandeza desse espírito,
Entre as perguntas 100 e 113 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca as três categorias de espíritos. Os espíritos imperfeitos, que somos nós, a base, a grande maioria dos espíritos que estão encarnados e desencarnados. Nós temos os bons espíritos, que são a minoria, exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, são exemplos de bons espíritos. E, finalmente, nós temos os espíritos puros, ou seja, aqueles espíritos que já começaram imperfeitos, transformaram-se em bons espíritos e chegam à condição de espírito puro. E, na categoria dos bons espíritos, Allan Kardec inclui a categoria dos espíritos superiores, que é o último degrau. Então, diante do trabalho realizado por Allan Kardec, nós percebemos que ele é um espírito superior. E temos notícias de reencarnações, por exemplo, no livro Narrações do Infinito, de Camille Flammarion, o espírito Lumen nos coloca que, alguns séculos atrás, antes de 1850, ele encontrou Allan Kardec encarnado em um mundo da constelação Orion. Significa que Allan Kardec não é natural do planeta, é um espírito altamente evoluído que veio ao planeta para quê? Para nos auxiliar a fazer a nossa evolução. Temos também notícia, ele até utilizou o pseudônimo de Allan Kardec, quando ele foi um sacerdote druida na Gália, ou seja, na França, contemporâneo de Júlio César. Ele também, segundo informações do livro Obras Póstumas, teria sido Jean Hus, um pregador tcheco, que perseguia o ideal de pobreza e condenava o patrimônio da igreja. É claro que ele foi preso e também foi queimado na fogueira. Temos também, no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem um capítulo intitulado Kardec e Napoleão, que nos relata uma reunião que aconteceu na espiritualidade na noite de 31 de dezembro de 1799, quando Jesus, que depois nós conhecemos como Espírito de Verdade, comanda uma reunião e apresenta seu apóstolo que iria reencarnar no dia 4 de outubro de 1804, ou seja, 4 anos depois. Nesta passagem do Cartas e Crônicas, a gente percebe que Allan Kardec teria sido um dos apóstolos de Jesus. E no livro Deus Conosco, o Espírito Emmanuel, na noite de 31 de março de 1869, quando celebrava o retorno de Allan Kardec à pátria espiritual, o Espírito Emmanuel relata que Allan Kardec teria sido o apóstolo amado de Jesus. E nós sabemos, através do Espírito Milanês, no livro Francisco de Assis, que João, o apóstolo amado de Jesus, teve uma encarnação como Francisco de Assis. Então a gente percebe que realmente Allan Kardec não era um espírito qualquer, não. Foi um dos apóstolos de Jesus, foi Francisco, que, a exemplo de Paulo, apagou a sua luz para que brilhasse a luz de Jesus. Então, hoje, depois de 221 anos do seu nascimento, nós, humildemente, apresentamos o nosso agradecimento a esse Espírito, a quem nós amamos, por ter trazido a doutrina espírita, que é o farol que ilumina o mundo de regeneração. Esta passagem turbulenta para o mundo de regeneração. Encerrando, convido todos para fazermos um Pai Nosso,
agradecendo a você por ter estado conosco, aos espíritos protetores do Allan Kardec, ao próprio Allan Kardec e a Jesus pela oportunidade de fazermos esta singela e pequena homenagem, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Antes da música final, indicamos 2 livros sobre a biografia de Allan Kardec. Um, chamado Kardec, a biografia de Marcel Souto Maior, e o outro é Cidadão Rivail, Raízes da Vida de Allan Kardec. O autor é Pedro de Campos. Fiquem agora com a nossa música de encerramento. Obrigado e até o próximo toque. Papo Espírita, daqui a 2 semanas. De Orion brilhou sua luz estelar, trazendo a missão de servir e amar. Ao lado do Cristo semeia a paz, na terra o bem florescendo se faz. João, a foto do nosso devedor, seguiu o Cristo com fé e amor. No silêncio ouviu a voz da verdade, escreveu com a alma a eternidade. Depois voltou como Francisco, irmão, amando os pobres com o coração. Falou com os ventos, as águas, o chão, e fez da humildade sua oração. Nasceu de novo com outra missão, guiar a terra com compreensão. Foi Kardec, o sábio e o trabalhador, a semear luz com fé e vigor. 3 vidas unidas no mesmo ideal, servir ao bem, combater o mal. No Evangelho deixou sua voz, mostrando que Deus caminha por nós. João trouxe o verbo que acalma e aquece. Francisco, o gesto que a todos enobrece. Kardec, o estudo, razão e razão, desvelou os céus com revelação. Nada é por acaso, tudo é lição. Evoluir de encarnação, de tempo em tempo, a luz reaparece, para que a semente do bem florescesse. Exemplo de entrega. Esse espírito é farol na escuridão, 3 vezes desceu por amor à verdade, mostrando que o Cristo é eternidade. Sigamos seus passos com gratidão, amando os pobres com o coração. Falou com os ventos, as águas, o chão, e fez da humildade sua oração. Nasceu de novo com outra missão, guiar a terra com compreensão. Foi Kardec, o sábio e o trabalhador, a semear luz com fé e vigor. 3 vidas unidas no mesmo ideal, servir ao bem, combater o mal. No Evangelho deixou sua voz, mostrando que Deus caminha por nós. Eu de novo com outra missão, guiar a terra com compreensão. Foi Kardec, o sábio, o trabalhador, a semear luz com fé e vigor. 3 vidas unidas no mesmo ideal, servir ao bem, combater o mal. No Evangelho deixou sua voz, mostrando que Deus caminha por nós. João trouxe o verbo que acalma e aquece. Francisco, o gesto que a todos enobrece. Kardec, o estudo, razão e razão, desvelou os céus com revelação. Desvelou os céus com revelação.